Investimento em imóveis é investimento defensivo, é preparação para o caos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de mais nada, quero deixar claro que eu não sou especialista em investimento, nada do que eu disser nesse vídeo deve ser tomado como recomendação ou sugestão de investimento em absolutamente nada. Esse é um canal libertário anarcocapitalista e eu estou curioso apenas sobre um fenômeno reportado por jornais e blogs americanos e quero avaliar tal fenômeno à luz da ética libertária e dos princípios econômicos da escola austríaca. Se você está preocupado com a crise e quer boas opções de investimento, procure investidores e consultores especializados antes de tomar suas decisões. Dito isso, vamos ao caso. Um fenômeno curioso foi observado no mercado imobiliário americano. Conforme anuncia o Business Insider, pelo menos 3 imóveis caros foram comprados por um valor $1 milhão acima do valor pedido pelo comprador. Sim, você entendeu direito. Alguém estava anunciando um imóvel para venda, uma bela casa de 5 quartos na área de Washington, D.C., por $3,5 milhões. Isso dá 17,5 milhões de reais na cotação de hoje. Outra pessoa chegou lá e ofereceu $4,5 milhões para comprar o imóvel imediatamente. Isso mesmo, o comprador ofereceu mais e não foi pouco a mais. No final, o imóvel foi vendido por $22 milhões. Por que isso? Bem, porque o comprador estava com pressa, queria fechar o negócio rápido. Esse caso é sintomático de uma onda de aquisições de imóveis que está acontecendo nos Estados Unidos e deixando as pessoas por lá muito preocupadas. Muitos compradores sequer se dão ao trabalho de ir ver o imóvel antes de comprá-lo. Você consegue imaginar isso? Comprar um imóvel sem nem ver o imóvel antes de pagar por ele. Outras notícias dão conta de que bairros inteiros estão sendo comprados por grandes fundos imobiliários e fundos de pensão. O fundo de investimento BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo, está comprando todos os imóveis que conseguem encontrar para vender. Não importa se pagar valor acima do mercado e até acima do valor pedido originalmente pelo vendedor para isso. Muitas vezes sequer vão lá ver os imóveis. E não é o único fundo de investimento fazendo isso. Tem vários outros fundos de investimento fazendo isso também. Não só fundos de investimento, mas também fundos de pensão, investidores individuais e outros também entraram nesse frenesi de compra de imóveis. Um bairro inteiro no Texas foi comprado por um fundo de pensão por valores, em média, 20% maiores que o valor de mercado. O que explicaria esse tipo de movimento? Lógico, com tanta gente comprando, isso está fazendo o preço dos imóveis subir em vários lugares dos Estados Unidos. Mas mesmo com isso, não há garantia de que isso seria um bom investimento. Imóveis são, sem dúvida, um investimento seguro, é verdade. É muito difícil perder dinheiro com imóveis no longo prazo. Porém, raramente são as melhores oportunidades de investimento por uma série de motivos. Primeiro, porque normalmente demoram a se valorizar, muito mais do que outros ativos, como ações e títulos. Além disso, tipicamente é um investimento que não é líquido, não é fácil de vender. Se você quiser recuperar o dinheiro, pode levar um tempo até você conseguir vender aquele imóvel. Imóveis também têm uma série de custos associados, desde impostos para manutenção, segurança contra invasões, e no final, a rentabilidade, o valor dos imóveis depende muito do reaquecimento da economia. O imóvel só vai valorizar se a economia aquecer. E se a economia aquecer, outros ativos vão valorizar muito mais. Após essa pandemia, inclusive, existe muita incerteza se de fato haverá crescimento significativo da economia e, por conseguinte, do valor dos imóveis. Portanto, é tipicamente um investimento ruim, um investimento que pode dar pouco retorno, pouca liquidez e dá muito trabalho. Tipicamente, fundos de investimento buscam outras opções que dão muito mais dinheiro sem tanta dor de cabeça. Ações, títulos do governo, títulos da dívida e vários outros. Por que, de uma hora para outra, tantos fundos de investimento resolveram comprar imóveis? Bem, existe uma teoria sendo descrita em alguns fóruns da internet que tal compra seria parte do planejamento para o grande reset mundial. Vocês certamente estão a par dessa ideia, eu já fiz vários vídeos sobre o tema aqui no canal. Existe um planejamento de grandes líderes mundiais associados e embasados, teoricamente, pelo Fórum Econômico Mundial, que planejam aproveitar a recuperação da economia após a pandemia para fazer uma reinvenção do Estado moderno, recriar a economia de uma forma sustentável, build back better, ou fazer de novo melhor.
Nos planos desse grande reset estão uma economia mais controlada por stakeholders ao invés do controle por shareholders. Como eu já expliquei no primeiro vídeo meu sobre esse tema, isso é um erro enorme. Mas, dentre as muitas iniciativas e ações pregadas pelo Fórum Econômico Mundial, está a ideia de você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Também já fizemos um vídeo sobre isso, onde eu expliquei que a ideia de viver de aluguel não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes é melhor mesmo morar de aluguel do que comprar um imóvel. Porém, a expectativa do fim da propriedade privada como a conhecemos hoje é realmente perturbadora, porque isso pode aumentar o controle das elites financeiras, dos governos, sobre a população, algo que seria desastroso. Muita gente vê esse movimento do BlackRock e de outros grandes fundos de investimento como a implementação dessa ideia. Essas grandes empresas estariam comprando esses imóveis não com o objetivo de lucro, mas sim com a ideia de implementar essa ideia do Fórum Econômico Mundial. Ficam donas de todos os imóveis e passam a cobrar aluguel das pessoas que querem morar lá. Essa suspeita fica ainda mais forte na visão de quem acredita nela, devido ao BlackRock ser uma instituição financeira associada ao Fed, ao Banco Central Americano. Para quem está acompanhando isso, a administração Biden tem injetado dinheiro seguidamente na economia americana. Esses fundos de investimento acabam sendo os primeiros a receber esse dinheiro novo do Fed e então estão pegando esse dinheiro e comprando imóveis com ele. Se essa teoria for verdade, daqui a pouco vamos acordar num mundo em que ninguém mais consegue comprar imóveis porque todos eles foram comprados pelo governo e pelas grandes corporações. E o governo e as grandes corporações não vão querer vender para você por dinheiro nenhum, apenas alugar. Dá um jeito de ficar feliz aí, porque ter alguma coisa você nunca mais vai ter. Essa teoria, porém, não me parece crível, pelo simples fato de que o custo dos imóveis, como manutenção e segurança, torna proibitivo alguém ter tantos imóveis assim na escala suficiente para implementar esse tipo de ideia. Simplesmente é caro demais para fazer isso com controle centralizado. Além disso, ao comprar imóveis nesse ritmo, o valor dos imóveis tende a crescer, tornando impossível a ideia de comprar todos os imóveis. Isso não existe. Sempre vai ter um lugar em que você vai poder fazer um novo loteamento, criar mais casas, criar mais imóveis. Esse tipo de visão simplesmente não se sustenta pela lógica ou pela economia. Para mim, a explicação é muito mais simples e muito mais pé no chão e alinhada a outras coisas que já falamos em outros vídeos por aí. Vem aí um grande estouro da bolha acionária americana. A gente não sabe quando ele vai acontecer, se vai ser rápido, se vai ser depois, mas que vai acontecer em algum momento, vai. Vimos ao longo dos meses da pandemia um crescimento do valor das ações totalmente surreal. Empresas que em tese não estão conseguindo funcionar a pleno vapor, não estão conseguindo produzir por falta de peças, empresas que não conseguem contratar, ramos inteiros da economia paralisado por regras de prevenção da pandemia, tudo isso com ações valorizando. Isso não faz sentido, não tem como essas ações estarem valendo tanto. E titio Biden continua injetando dinheiro na economia. Os especialistas desses grandes fundos estão vendo o mesmo que nós estamos vendo aqui. Não sei se vai ser logo, não sei se vai ser mais adiante, mas em algum momento isso vai dar merda. Como proteger o seu dinheiro nessa situação? Realmente, existem poucos ativos que podem sobreviver a isso. Todo ativo sempre sofre quando a crise estoura, mas alguns tendem a sofrer menos. E neste ponto que o investimento em imóveis faz mais sentido. Mesmo com a economia indo mal, mesmo com esses imóveis perdendo valor no caso de um crash, eles tendem a preservar mais o valor do que outras opções puramente financeiras, como títulos de países, moeda fiat e ações de empresas, principalmente se houver quebradeira generalizada. Esse movimento de grandes investidores significa apenas uma coisa: eles estão achando que a hora do crash está chegando. Estão fugindo para a classe de ativos que, na visão deles, apresenta o menor risco de desvalorização na eventualidade disso acontecer. E pela pressa com que estão comprando esses imóveis, isso significa que, na visão deles, essa coisa deve acontecer muito em breve. Lógico, imóveis não são a única maneira de você proteger o seu patrimônio no caso de um problema desse tipo. Existem outros ativos como ouro, prata, metais, criptomoedas e também ações de algumas empresas que podem ser mais resilientes nesse caso. Mas é um fato que o imóvel nessa situação passa a ser uma boa alternativa. Lógico, como explicamos, toda economia sofre com o crash.
tudo perde valor. Os imóveis também. As criptomoedas também. Tudo vai perder valor, mas essas coisas tendem a perder menos valor do que as outras. Essa opção por imóveis me parece claramente uma opção pela segurança em um eventual derretimento do mercado de ações. Se é uma boa opção ou não, eu não sei. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, como já falei, eu não sou investidor, não sou especialista nisso, e como já expliquei em outros vídeos, a minha opção por comprar bitcoins é muito mais pela minha crença ideológica no libertarianismo do que por qualquer outro motivo. No final, importante para mim é que um bitcoin vale sempre um bitcoin e não importa o quanto isso vale em um papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Os demais ativos também me importam menos, mesmo imóveis, porque, lembra, o imóvel tem um custo de manutenção alto, principalmente se, além da crise financeira, enfrentarmos uma crise política ou social, com o sistema do Estado democrático de direito sendo colocado em xeque. Propriedade é o que você usa, delimita e defende. Comprar imóveis para investimento num momento de caos social vai requerer um bocado de investimento em defesa. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!